Bora falar de futebol, bora falar de Internacional 2, Palmeiras 0. Hoje, num cenário um pouco diferente, como vocês podem perceber. Eu vim aqui para uma casa no interior para dar uma descansada e por isso o cenário já não é aquele habitual. Bom, para falar desse Internacional e Palmeiras, eu separei aqui vários pontos importantes. Para começar, eu quero falar um pouquinho da marcação e da diferença dos dois times. O Palmeiras que adotou uma marcação mais alta e o Internacional uma marcação média, de bloco médio, um pouco mais no meio-campo, tentando travar o que o Palmeiras costuma utilizar, que é muito as jogadas de linha de fundo, com passe por elevação. E o Palmeiras tentou esse tipo de passe por elevação. Palmeiras que trabalhou com o Marcos Rocha, por exemplo, tentando passes de elevação para o Veiga, que caía pela direita. O Gabriel Menino fazendo inversão de jogada para o Vinha, e ele até conseguiu um cruzamento que acabou batendo na zaga. E teve no primeiro tempo o Palmeiras, um primeiro tempo muito aguerrido, um primeiro tempo em que as duas equipes trabalharam muito com a força e por isso o número de faltas foi bastante elevado. E os dois trabalhando no meio-campo fundamentalmente. O Palmeiras não utilizou mais uma vez as pontas no início do jogo e justamente por isso travou uma batalha muito grande no meio-campo com as duas equipes. O jogo foi priorizado por ali. O Palmeiras entrou com Danilo, Gabriel Menino, Veiga, com Scarpa e Lucas Lima junto do William. O Palmeiras tinha um atacante de fato, um centroavante de origem. O restante dos jogadores, por mais que tentassem se posicionar com alguma amplitude, e não com muita profundidade, mas com alguma amplitude, ela não era tão ampla quanto a palavra permite. E por isso o Palmeiras concentrou muito seu jogo no meio-campo. Feito isso, o gol do Inter sai numa bola parada de escanteio. E o Internacional, que também trabalhava muito no meio-campo, por mais que o Caio fosse um ponto, o Patrick, que estava na outra ponta, também era um meio-campista. O Thiago Galhardo é um centroavante de fato, se tornou centroavante nessa temporada, mas tinha o Praxedes pelo meio, então era um time também com o objetivo de trabalhar a bola pelo meio de campo. Naturalmente o jogo fica bastante congestionado. E aí a bola parada pode fazer a diferença, como fez no primeiro tempo, de fato muita diferença. Na bola parada o Internacional chegou num cruzamento, depois do Marcos Rocha tentar um lençol para sair jogando, e aí eu quero a sua opinião aqui, vou deixar a minha. Acho que esse lençol que o Marcos Rocha tentou dar no adversário, ele era necessário, tentou dar no Caio, ele era necessário, era um recurso, não foi uma gracinha do Marcos Rocha, mas foi um recurso. Ele poderia ter dado uma bica para a lateral? Poderia ter tentado chutar a bola para frente, mas aí ela desviaria no Caio, poderia bater no Caio e ir direto para o gol, dependendo da força, exigir uma defesa do Everton. Então, há de fato várias maneiras de se interpretar, e se você acha que o Marcos Rocha errou, acho que você pode comentar aqui, não tem problema nenhum, que ele deveria ter dado um bico para a lateral, ou talvez deveria ter arriscado o chute para frente e não tentado dar o lençol. Ele tentou dar o lençol, na sequência ele jogou a bola para escanteio, e nesse escanteio é uma jogada nova. O escanteio poderia acontecer de qualquer maneira. Poderia ser um outro tipo de jogada que gerasse o escanteio. A bola estava parada, o jogo ia se reiniciar, o Palmeiras se reposicionou. E nesse reposicionamento, o Palmeiras não teve a capacidade com o Vinha de tirar essa bola que veio no primeiro pau. A cabeçada do Rodrigo Dourado aconteceu, na volta o Edenilson foi mais rápido do que o Gomes e colocou a bola para dentro. 1-0 para o Internacional, que não criou muito além disso, teve uma cabeçada do Thiago Galhardo e parou por aí. O Palmeiras também não conseguiu criar tanto por conta do congestionamento do meio-campo. Eu até fiz algumas anotações em relação ao Lucas Lima. Ele estava bastante atento, ele estava bastante ligado. Ele teve uma roubada de bola no meio-campo, que ele tocou para o William soltou para o Danilo e ele infiltrou, mas na infiltração o Patrick acabou roubando essa bola, interceptando o que seria um chute muito perigoso do camisa 20. Ele também conseguiu roubar uma bola no chão, ele estava ligado ali e roubou uma bola do Moisés, criou uma jogada, levantou a bola na área. O jogador estava ligado, estava esperto, estava buscando o jogo, mas o cruzamento foi cortado 2 vezes nesse lance. E ele aparece em outros momentos também, buscando tocar, por exemplo, para o Scarpa, na jogada que é jogada exemplo do que o Palmeiras queria fazer com esse meio-campo. O Lucas Lima, aos 11 minutos do primeiro tempo, preste atenção no que o Palmeiras queria fazer e não conseguiu. Mas na minha concepção, eu acho que era a principal jogada e principal arma que o time queria utilizar, queria ser eficaz dessa forma e não conseguiu. O Lucas Lima pega uma bola no meio-campo, com o meio-campo congestionado, e ele consegue enxergar na frente, posicionados por ali, o William para fazer o pivô e o Veiga também entre os zagueiros para ser uma outra opção de pivô. O Scarpa está um pouco mais atrás, posicionado entre os volantes e os zagueiros. Para quê? Para ter uma liberdade de receber e bater no gol. Marcos Rocha e Vinha estão nas pontas. Eu estou sem a minha prancheta aqui, tá, gente? Senão eu mostraria na prancheta. Mas eu acho que dá para entender sem a prancheta dessa forma. O Palmeiras tinha 2 homens encaixotados,
como de costume, mas tinha o Marcos Rocha e o Vinha tentando se aproximar, e aí nisso tinha o Scarpa entre os zagueiros e os volantes e o Lucas Lima para criar essa jogada. E o Lucas Lima consegue esse passe para os dois jogadores de meio de ataque, o William e o Veiga naquela jogada, que estavam de costas para o gol com o objetivo de imediatamente soltar essa bola para quem vinha de trás batendo. E isso aconteceu. A jogada aos 11 minutos saiu assim. O Lucas Lima dá um passe, o William ajeita, o Scarpa chega batendo com liberdade, mas pega a mão na bola e tinha também as opções dos lados com Vinha e Marcos Rocha. Mesmo assim, foi a única vez que o Palmeiras conseguiu aplicar essa jogada no meio-campo, de fato. A única vez que o Palmeiras conseguiu fazer com que a configuração ajudasse a criar uma jogada. Isso não aconteceu na sequência dos lances, não. No segundo tempo, que o Palmeiras, de fato, conseguiu jogar. Por quê? Porque dentro dessa configuração, o Inter travou também as bolas por elevação. O Palmeiras teve passes, como eu disse, por elevação do Marcos Rocha, do Veiga, do próprio Lucas Lima. O Luan também tentou e ainda assim não houve jogada. Por quê? Porque a marcação do Inter era muito forte e estava trabalhando num bloco que não deixasse o Palmeiras trabalhar com velocidade nessa bola por elevação, buscando a jogada de linha de fundo, que é o que o Palmeiras melhor tem de qualidade. Mas ele não vai usar com muita qualidade quando ele não tem os seus pontas. E foi o caso ontem. O Palmeiras não tinha nenhum ponta e tinha um atacante de origem, de fato, no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Abel Ferreira coloca o Breno Lopes em campo. E aí todo mundo imagina que naquele momento o Palmeiras vai ter um outro ponta, vai ter ali o Breno Lopes aberto de um lado, o Scarpa aberto do outro, com o William pelo meio na saída do Veiga. Isso não acontece, isso não rola. Por quê que isso não rola? Não rola justamente porque o Palmeiras segue na mesma configuração. O Breno Lopes entra como um segundo atacante e em vários momentos que o Palmeiras toma a bola é possível perceber o Scarpa ainda no meio campo. Ele não está muito aberto. E o Breno Lopes também não está muito destacado do William. Ele ainda está na linha da grande área, ele não está dando amplitude como os pontas costumam fazer, não está dando também profundidade como os pontas costumam fazer. Então, até os 15 minutos o Palmeiras joga dessa forma e consegue alguns lances importantes. Por quê? Porque consegue desenvolver melhor aquilo, tendo um homem até mais rápido e mais atacante do que propriamente meia, que é o Breno Lopes. E o Palmeiras, que coloca o Lucas Lima no meio com o Breno Lopes do lado direito, mais destacado, na verdade menos destacado para o lado direito, mais próximo do William com liberdade. O Palmeiras aos 6 minutos do segundo tempo acelera com o Breno Lopes depois de uma roubada de bola e aí o Breno está um pouco para a direita, mas você percebe que não tem um ponto esquerda no lance. Tem o William do lado dele. E aí ele dispara, mas o árbitro vê uma falta nessa jogada. Aos 8 minutos o Gabriel Menino rouba uma bola e aí o cruzamento que ele consegue não tem ninguém para aproveitar. E isso é algo que também fez muita falta. O Palmeiras, quando cruzou, não conseguiu tornar essa jogada perigosa. Não conseguiu cabecear, não conseguiu roubar. O Palmeiras teve muita dificuldade para fazer com que a chegada de linha de fundo, nas poucas vezes que aconteceu, de fato, gerasse algum perigo. Aos 9 minutos, olha só, foi um momento de pressão dos 6 aos 10 minutos. O Vinha consegue buscar um passe errado, ele solta para o Gustavo Scarpa, bater no gol, Gustavo Scarpa não consegue finalizar. Aos 10 minutos, o Lucas Lima recebe um passe do Scarpa mais à frente, mas esse passe sai muito forte. Então o Palmeiras não conseguiu aproveitar no segundo tempo os momentos em que o Inter não percebeu o que deveria fazer na marcação. E aí entra a tal eficácia que faz a diferença no jogo, como o próprio Abel Ferreira falou na entrevista coletiva. O Palmeiras não conseguiu ser eficaz, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo criando muito menos. E no segundo tempo conseguindo aproveitar um pouco mais os espaços que achava depois de reconfigurar o time com algumas alterações. Mas não aproveitou. E sem aproveitar, de fato, o placar não muda, o placar não se mexe. Palmeiras que conseguiu chegar na linha de fundo, Palmeiras que conseguiu até criar jogadas pelo meio, mas não aproveitou. E aí, o Palmeiras, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, a alteração é feita ali nos 59 do tempo geral, o Palmeiras entra com Mike, Gomes, Luan e Gustavo Scarpa. Então, o Marcos Rocha sai dessa configuração, o Mike aparece na direita. Mike que é um jogador que está passando muito com o Abel Ferreira, um jogador que está realmente avançando bastante, com muita liberdade. O Abel gosta de ver o Mike solto. E o Scarpa como lateral esquerdo. O Scarpa sai do meio para a lateral esquerda. Ele não aparece tanto, de fato, como um cara que é um ponta esquerda nessa equipe do Palmeiras. Por quê? Porque nessa alteração
nessa alteração específica, o detalhe é o seguinte, o próprio Gabriel Veron também entra, e o Palmeiras passa a atuar com Menino, Zé Rafael e Lucas Lima no meio, Veron numa ponta, Breno Lopes na outra e o William no centro. E aí o Palmeiras começa a ter um pouco mais de amplitude, o Palmeiras começa a ter um pouco mais de profundidade também. A partir dos 20 minutos, aliás, tem uma jogada em que o próprio Scarpa, atuando como lateral esquerdo, ele cai pela ponta, cria uma jogada de linha de fundo, mas olha só, cruzamento vai nas mãos do Marcelo Lomba. E aí tem o grande problema desse estilo do Palmeiras, dessa jogada que o Palmeiras faz e não consegue completar nessa partida, mas nas outras conseguia e por isso estava fazendo mais gols. Uma questão muito técnica no segundo tempo, no primeiro tempo uma questão mais tática na minha visão. E aí, quando o Palmeiras coloca esses 3 homens em campo na frente, o Inter, já com 1-0, coloca 5 homens atrás. Então era um Inter que estava trabalhando num 4-1-4-1, mas quase sempre nesse momento em que o Palmeiras coloca pontas, ou seja, adiciona mais um homem nessa última linha de ataque, o Internacional se preocupa em dobrar a marcação. E aí, 5 homens na linha de trás para atrapalhar justamente qualquer jogada que pintasse de linha de fundo. Só que quando você recua 5 homens, você naturalmente acaba dando mais espaço para que os criadores da equipe adversária consigam pensar onde eles vão jogar essa bola. Eles não precisam necessariamente soltar essa bola rápido, porque não vai ter muita gente ali. Era um 5-4-1, então essa linha de 4, estava preocupada também com o meio-campo do Palmeiras e os laterais, e aí o primeiro volante e os zagueiros conseguem trabalhar a bola sem muita pressão, porque só tem um cara ali para pressionar. E aí o Palmeiras começa a criar de novo e desperdiçar. Aos 21 minutos, ou melhor, aos 18 minutos, nessa linha de 5, o Veron consegue um passe para o Zé Rafael. O Veron que está na ponta, o Zé Rafael infiltrando, e aí ele infiltra, avança, quebra a linha e no fim das contas, depois do toque do Scarpa, na verdade, o Veron trabalha com o Scarpa mais na lateral, faz aquela dobradinha e aí o Scarpa consegue o passe para o Zé Rafael, mas ele não consegue concluir a jogada mesmo avançando, mas ele já entra na grande área, infiltrando no meio dessa linha de 5. Aos 21 minutos, tem um passe do Zé Rafael para o Breno Lopes. E aí ele acha o Mike, mais uma dobradinha do ponta com o lateral. E isso é muito importante para você quebrar linhas, algo que não aconteceu na primeira etapa. O Mike cruza e o Victor Cuesta joga a bola no travessão, no corte que ele faz, quase coloca a bola para dentro. Mas é o Palmeiras novamente criando com uma dobradinha, assim como foi aos 18, aos 21 minutos. O time achando espaços nessa dobradinha, na configuração, no passe, no trabalho de bola. 2 minutos depois, aos 23, tem uma jogada ensaiada numa falta que o Palmeiras sofre na entrada da área. Quantas faltas o Palmeiras sofreu na entrada da área no primeiro tempo? Eu não me recordo de nenhuma. Por quê? Porque agora a equipe está trabalhando no campo de ataque, pressionando e com a linha do Inter muito baixa. E criando, com essa criação, com esse trabalho de bola, com essa circulação de bola e mais homens à frente, dando amplitude e profundidade, é natural que a equipe adversária tenha uma dificuldade maior de matar a jogada, porque a bola circula com mais velocidade. E na hora que mata a jogada, acaba matando com falta. No fim das contas, nessa falta aqui, o Palmeiras cria uma jogada ensaiada, bate direto e a bola vai para fora, chute do William, que lamenta bastante. Aos 27, olha só, o Palmeiras jogando no campo de ataque. Tem uma jogada do Lucas Lima com o Veron e com o Zé Rafael finalizando para fora. É uma jogada que vem da ponta esquerda para o meio, um bate-rebate, ela sobra para o Zé Rafael e ele chuta para fora. Entra a tal da eficácia do Abel Ferreira de novo. O Rafael Veiga, por exemplo, tem uma eficácia muito grande quando chuta na meia-lua, quando chuta de dentro da área. Não teve essa oportunidade no primeiro tempo, saiu no intervalo, quando o time mudou a sua configuração, e aí, quando o Palmeiras teve a oportunidade, finalizou errado, como finalizou com o Zé Rafael para fora e também finalizou com o Lucas Lima para fora. Mas antes do Lucas Lima finalizar para fora, aos 30 minutos, e você vai lembrar bem dessa jogada, o Scarpa cria pela esquerda, o Veron tem a chance de onde o Rafael Veiga costuma bater, e ele fura a bola pega no pé errado que está apoiando e sobra para o Lucas Lima, que pega de voleio e bate para fora. 2 momentos em que o Palmeiras poderia ter finalizado no gol e não consegue o chute. No fim das contas, a última alteração do Abel Ferreira tem o Lucas Lima deixando o campo para o Gabriel Silva aparecer como mais um atacante. E aí ele se expõe ainda mais porque ele deixa só o Gomes e o Luan lá atrás, com o Gomes ainda mais solto para ser praticamente um volante e o Yuri Alberto preocupando o Luan. No fim das contas, o Yuri Alberto consegue, numa roubada de bola do Internacional, disparar na frente do Luan no lançamento e finalizar a partida com 2-0. Eficácia. Quantas vezes eu falei do ataque do Internacional nesse vídeo? Pouquíssimas. Porque, de fato, o Internacional
pouquíssimas vezes chegou. E até na criação de meio campo, o Internacional não trabalhou muito, porque não era o objetivo do Internacional. O objetivo do Internacional com o meio campo preenchido era travar o Palmeiras. Era de fato impedir que a equipe chegasse, buscasse um Palmeiras mais exposto, abrindo o placar, seja na bola parada, seja na velocidade, porque sabia que o Palmeiras viria com uma marcação alta, e a partir daí conseguir vantagem no placar e depois ampliá-la. E foi exatamente o plano de jogo que o Inter conseguiu, com uma eficácia que é realmente merecedora de aplausos. Muitas vezes o time do Palmeiras consegue essa eficácia, outros times também, dessa vez foi o Internacional, que quando chegou, colocou a bola na rede, nessa segunda vez com o Yuri Alberto. O Palmeiras ainda tem uma chance aos 48 minutos com o Breno Lopes, que finaliza para onde? Para fora. Então, de fato, foi um Palmeiras que no primeiro tempo mostrou novamente a mesma dificuldade das partidas em que entra sem pontas. Eu já mostrei isso aqui na prancheta tática. O time que no meio campo ele acaba ficando muito travado, sem a possibilidade de jogar aberto pelos lados, que é algo que o time do Abel Ferreira, pelo menos do que eu pude observar do Paok, em vídeos de gols e tudo mais, gosta demais. E aí o Palmeiras não consegue criar, não consegue de fato prejudicar o gol adversário, nem arriscando de fato, nem finalizando de fato. Na segunda etapa, o Palmeiras passou a finalizar muito mais, porque foi reconfigurando a parte tática da equipe e o Internacional indo para trás com essa reconfiguração que colocava mais jogadores na última linha, no campo de ataque. Isso é a minha análise desse Palmeiras e Internacional. Peço desculpas por não ter postado o vídeo ontem à noite, tá? Porque de fato aqui no interior estava um pé d'água e a internet estava oscilando bastante até para acompanhar a partida. Hoje, já com o tempo um pouco melhor, tá mais tranquilo, até vou mostrar para vocês rapidamente onde eu tô. Olha só, bem gostoso aqui no interior, com distanciamento devido, para descansar e para relaxar. E aliás, antes de encerrar esse vídeo, quero dizer que vai ter sorteio ainda nesse ano, talvez no comecinho do ano que vem, um sorteio bem bacana lá no Instagram. A 1xBet está ajudando com esse sorteio. Vai ter uma camisa, eles falaram, como o meu público é palmeirense, uma camisa do Palmeiras e também umas outras surpresinhas que vão pintar um sorteio para a galera que estivesse me seguindo lá no Instagram. Eu vou colocar um post lá, vou mostrar o que vai ter nesse kitzinho que vai rolar para finalizar o ano ou para começar o ano. Vamos ver como que vai ser, depende muito dos correios, vai ser válido para todo o Brasil, mas também para agradecer você que sempre me acompanha, você que sempre curte meu trabalho no Twitter, curte no Instagram, curte aqui no YouTube, ajuda, divulga. Eu quero dar essa moral e esse presente de sortear para alguém um kitzinho bem legal, com um pouquinho da minha cara, para você que curte meu trabalho, tá bom? Então, é isso. Quero o seu like, é importante para o canal, você já sabe disso. Inscreva-se no canal também, que é importante. Assim como, se você quiser ser um membro, vai ser muito bacana ter você como membro aqui do canal. E o seu comentário é sempre muito relevante também. Eu fico muito contente de ler vários comentários, sugestões, ideias, bate-papos. É muito bacana ter o seu comentário, seja elogiando, seja com uma crítica construtiva, seja com uma ideia. É muito gostoso saber que você curtiu o vídeo e gastou um tempinho aí para deixar um comentário legal além do seu like, tá bom? Um grande abraço, bora falar de futebol.